Shabbat Shalom, 6 de Kislev, 5.785, 7 de dezembro de 2024, no calendário civil e a era comum. Dia 6 de Kislev corresponde à data de 5.785, que está conectado com a criação, né? A contagem desde a criação. Estamos no sagrado dia do Shabat, e no sagrado dia do Shabat, o sétimo dia da semana, nós temos aí a conclusão da Parashá da semana. A nossa Parashá da semana vai Yetze, né? Que significa ele saiu ou ele partiu. Fala exatamente sobre um aspecto de em torno de 20 anos que ele ficou na casa de Harã, né? Que é a atual Síria, e bem como também nós temos aí o período da sua saída da sua casa, em que ele se propôs a viagem. Nesse momento, Esaú, ele manda o seu filho Elifaz perseguir Iacove para matá-lo. E quando Elifaz encontra o seu tio, e ele se defronta com uma realidade espiritual que ele tinha aprendido não somente com seu pai, aliás, com seu avô Issahac, né, mas de acordo com as escrituras, né, o ensinamento que era feito. Apesar da Torá ainda não ter sido outorgada, os nossos sábios falam que os patriarcas já viviam a Torá em si, apesar de serem Benei Noach até então, né? Então, nesse aspecto aí, nós temos que ele fala para o seu tio, que ele aprendeu com o seu avô, Issahac, exatamente sobre a questão de não assassinar, mas também aprendeu sobre a questão de honrar o pai. E nesse aspecto ele ficou numa encruzilhada, por assim dizer, e aí então Iacove ele dá a resposta para o seu sobrinho Elifaz. Então ele diz, né, toma tudo que é meu, né, inclusive a roupa do corpo, eu fico do jeito que nasci, você leva tudo embora, porque realmente a Torá ela fala que um homem pobre e miserável é como se estivesse morto. E você chega para o seu pai, entrega tudo para ele e fala, o tio Iacove está morto. E assim ele o fez, né? Então ele seguiu o seu caminho em direção a Harã, porém ele ficou ainda 14 anos na Yeshivá de Shem Ever, e nesses 14 anos que ele ficou ali, foi o tempo necessário para ele completar realmente o seu conhecimento com referência à Torá, com referência a aquilo que ele estava proposto a realizar, né? Que seria o pai de 12 nações, de 12 tribos, melhor dizendo, e que estas seriam as tribos de Israel. Então ele teve um amadurecimento mais forte contra esse aspecto, e também a sua permanência na terra de Lavã era exatamente para que ele pudesse, segundo os mestres, extrair o parente, né, o seu sogro, que seria ali futuramente, né, e o seu cunhado Lavã, extrair realmente centelhas divinas para aperfeiçoar todo o seu aspecto como o pai das 12 tribos. E nesse período aí ele casa-se com Leia e Rachel, e depois de 14 anos ele está próspero também por causa do forma de pagamento, que seria em forma de ovelhas, gados, etc. e tal. Então chega um momento em que ele fala que depois que nasce Iosif, né, o filho de Rachel, então Deus fala para ele retornar. Mas aí Lavã, ele faz com que Iacove trabalhe mais 6 anos, e esses 6 anos são 6 anos decisivos
para Iacove sobre o aspecto realmente da sua prosperidade, né? Então, nesse sentido, ele ficou mais 6 anos trabalhando e veio aqueles... o acordo que eles fizeram era exatamente sobre a questão das ovelhas que iriam nascer, cabritos, etc., para que ficasse uma parte com Lavã e outra parte ficasse com Iacove. Lavã realmente ele reconhece que depois da chegada de Iacove, ele se tornou próspero, se tornou rico, né? Então, na realidade, Lavã ele não queria que Iacove fosse embora, mas que permanecesse ali o maior tempo possível, para que ele pudesse ter mais e mais prosperidade e pudesse ficar mais e mais rico, né? Então ele faz alguns acordos com Iacove, né? Então ali eles fazem um acordo sobre a questão das ovelhas, dos cabritos, etc., né? E entre outros itens do acordo, nós temos aí a questão de que, por exemplo, Lavã, né, ele fala para que Iacove, né, realmente tivesse todas as cabras, né, que nascerem com manchas no pelo, e todas as ovelhas que nascerem de cor marrom, né? Então ficaria na posse de Iacove, né, que foi a contraproposta que Iacove fez. E Lavã achou bom, né, porque realmente a perspectiva realmente de cabras nascerem com manchas no pelo e todas as ovelhas que nascerem de cor marrom era mais difícil. Então ele acabou concordando, né? E então Lavã diz a Iacove: certamente ficará com poucas ovelhas e cabras por servir-me durante 6 anos. Mas realmente o que acontece é algo extraordinário, sobrenatural, de forma que as cabras, né, nasceram manchadas e quase todas as ovelhas tinham cor marrom. E Deus fez com que Iacove obtivesse um pagamento merecido. Dessa forma, o anjo de Deus apareceu a Iacove em sonho, mostrando-lhe como cabritos e carneiros nascem com as marcas que a pessoa deseja. Iacove sobrepujou Lavã, usando bastões descascados e raiados, induzindo as mães a darem à luz a carneiros desse tipo, que foi exatamente o acordo ali em cima. Porém, Lavã, ele ficou realmente com muita inveja, né, de ver que a quantidade de animais de Iacove aumentava e a dele diminuía, né? Então, aí simplesmente Lavã chega para Iacove e diz: eu cometi um erro, na verdade queria os recém-nascidos manchados e marrons para mim, escolha outra recompensa. Então Lavã mudou o acordo. E aí então Iacove diz: bom, se é assim que você prefere, vamos fazer um novo acordo. Ficarei com todos os animais que nascerem com listas brancas em seu corpo. E Lavã, mais uma vez, ele pensou pela sua racionalidade, que também isso seria algo muito improvável. Então ele acabou concordando. Porém, né, mais uma vez, né, Deus age, o Eterno age dessa forma e se multiplicam realmente os animais de listras brancas. E mais uma vez Lavã fica irritado, né, chega para Iacove e fala: o negócio é o seguinte, vamos fazer um novo acordo, esse daí não deu certo não, vamos mudá-lo. Então aí realmente Lavã, ele acaba durante esses 6 anos, ele acaba mudando em torno de 100 vezes o acordo. E toda vez que ele mudava, Iacove saía-se bem e ele saía mal. Então ele ia mudando, ia mudando. Então foi em torno de 100 vezes que realmente Lavã muda o acordo. Mas em todos eles, realmente Iacove, ele prevalece e ele fica muito rico, né, apesar dos planos maldosos de Lavã,
que era exatamente para acontecer o contrário, era fazer com que Yaakov ficasse realmente pobre e ele não pudesse empreender realmente viagem, né, para o retorno à sua terra prometida, à sua casa, e assim ele deixaria, né, realmente ali a casa de Lavã, e Lavã ficaria realmente pobre. Por quê? Porque ele sabe que as bênçãos que ele recebia era de fato por parte de Yaakov, ok? Uma primeira opinião do Zohar, né, ele fala que através do Rabi Abba, fez uma abordagem mais profunda ao ver o não-judeu, no caso de Lavã, né, não somente como um mero assistente, mas sim como um sócio crucial no cumprimento da Torá e das mitzvot por parte do judeu, né, Yaakov nesse caso. Então Lavã podia compartilhar de uma parte da bênção pessoal de Yaakov. Então aqui o que o Zohar comenta, né, nesses ensinamentos da Hassidut, através do Rabi Abba, é que Lavã ele fazia parte do plano divino na vida de Yaakov. E por ele fazer parte no plano divino na vida de Yaakov, por quê? Porque Yaakov ele ia extrair do próprio Lavã e da própria região de Harã, né? Ele ia extrair realmente a centelhas divina para que ele pudesse retornar à terra prometida para cumprir a sua grande missão, realmente ser o pai das 12 tribos de Israel. Então, como Harã, aliás, Lavã, né, estava, entre aspas, né, andando com Yaakov, então ele também, segundo o Rabi Abba, através do Zohar, ele fala que Lavã podia compartilhar de uma parte da bênção, né? Então isso daí mostra para nós, Benei Noah, que à medida que nós vamos andando, né, realmente ombro a ombro com o nosso Yaakov, quem que é o nosso Yaakov? O nosso rabino Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança Benei Noah Brasil. Então, à medida que nós vamos andando ombro a ombro com o nosso rabino Yaakov Gerenstad, então nós realmente temos bênçãos a recebermos e podemos vivenciar estas bênçãos. Então, por isso, realmente, aqui tem um exemplo dessas questões de Yaakov e Lavã, né, para que nós possamos realmente, nas nossas idas e vindas, nós possamos ter essa noção de que quanto importante é nós estarmos realmente no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, não é à toa que o nosso líder, né, Benei Noah Brasil, o Rav Yaakov Gerenstad, não é à toa que tem um nome Yaakov aí para os Benei Noah, né? Então, já tem um exemplo prático aqui dentro de Yaakov e Lavã, o Lavã sendo abençoado. Por outro lado, nós somos muito mais abençoados e seremos mais ainda abençoados, porque nós não temos a personalidade de Lavã, de querer o mal de Yaakov, de prejudicar a Yaakov, querer, né, que de todas as formas possíveis que ele poderia fazer, Lavã, né, prejudicar Yaakov de todas as formas. Então nós não temos esse espírito de Lavã, nós não temos esse desejo de Lavã, de trazer realmente ao nosso Rav Yaakov, que é o representante do povo judeu para nós, no caso específico. Não queremos de forma alguma o mal dele, muito pelo contrário, nós queremos o melhor para ele, não restam dúvidas, né? E ainda por cima, por ser o nosso líder, a nossa liderança nacional, e nós queremos o melhor para ele e que realmente os seus projetos sejam de grandes triunfos, porque nós estaremos desfrutando desse triunfo, né? Então, por isso que nós temos aí a campanha, né, também
da construção da nova sede do Beit Rabá de Brooklyn, né, ali com Rav Yaakov, que é a nova sinagoga Rabá de Brooklyn, e também a nova escola Or Menachem, né, onde realmente com a construção teremos aí uma sinagoga muito bonita, e a escola Or Menachem também será uma escola muito bonita ali, ok? Então, por isso, né, nós da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, nós estamos fazendo essa campanha. Nós assumimos uma mensalidade de R$600 em 30 parcelas, né? E nós temos aí anunciado esse projeto para que juntos nós possamos estar realmente construindo uma sinagoga, né? Por isso o Rebbe, ele disse que quando nós construímos uma sinagoga, é como se construíssemos o terceiro Beit HaMikdash, ou seja, teremos a oportunidade de desfrutar também do terceiro templo, que será nos dias de Mashiach, na redenção final, onde nós poderemos compartilhar desta bênção, né, para o povo judeu e para as nações, o terceiro e definitivo templo, né? Então, por isso, enquanto não acontece a Geulah, a redenção final, vamos fazendo o nosso trabalho, que é exatamente fazer deste mundo uma morada para Hashem, né? E dentro desse aspecto, aonde pudermos construir uma sinagoga Bnei Noach, aonde pudermos construir uma sinagoga judaica, né? Para estarmos andando ombro a ombro com o nosso Yaakov, né? Para que seja próspero e possamos também desfrutar das suas bênçãos. Então, aqueles que quiserem juntar conosco, somar conosco, né? Como está acontecendo nesses 3 meses, né? Setembro, outubro e novembro, agora nós temos o mês de dezembro, é só mandar o seu Pix no valor que lhe é pertinente para a nossa segunda tesoureira, a Thaís Pereira Martins Ribeiro. A chave Pix é o seu CPF, 369-403-68817, ok? E dessa forma, então, nós estaremos juntos construindo uma nova sinagoga, e dessa forma vamos adquirindo méritos para participarmos não somente da redenção, mas também do terceiro e definitivo templo em Jerusalém, ok? Aproveitando o momento, vamos enviar aí o nosso Shalom Shalom para as seguintes pessoas e os seus familiares com as bênçãos do Shabat, né? O Gregory Sabourão, a Ivonete Matos, São Paulo, capital, né? O casal simpático, a Edna e o Altamiro, ali de Peruíbe, São Paulo, a Baixada Santista, né? Sempre presentes também nos seminários, né? Esse casal, a Edna e o Altamiro, né? Um casal muito simpático e também muito agradável, e sempre estão presentes nos seminários. E no dia 2, 3 e 4 de março de 2025, né? Nos chamados dias de carnaval, teremos o 9º seminário Bnei Noach em São Paulo, ali no campo Maccabi. Então você, se quiser participar, né, adentrar nos nossos canais aí de Zap, né, Bnei Noach, ou entre em particular com o nosso Zap para saber aí, né, as condições da inscrição, valores, né, os hotéis de hospedagem, etc. e tal, para que, se você puder comparecer, esteja junto conosco nesse 9º seminário ali em São Paulo, ok? A Franciele Souza, do Maranhão, a Marci Leila de Carvalho, Goiânia, Goiás, a Neuza Antunes Cardoso, aqui da nossa região, Araçatuba e família, né? Temos aí também a seguinte família, que também está conectado conosco, né? O Paulo Sérgio da Silva, a sua esposa Mônica Morgenstern, né? Que é um nome alemão, né? E tem aí uma ascendência judaica nesse nome aí, Morgenstern,
e significa inclusive estrela da manhã, ok? Os seus filhos, Ellen, Viviane e Salomão Lucas, né? E também os netos, né, do casal Paulo Sérgio e Mônica, Melissa e Theo, né, que são filhos da Ellen Viviane, ok? Então o nosso casal aí, eles são de Várzea Grande, Mato Grosso, né? E estão ali conectados com o nosso querido emissário Guilherme, ali de Cuiabá, Mato Grosso, né? Também o emissário Guilherme, sempre presente nos seminários, uma pessoa muito agradável e também muito competente como emissário ali em Cuiabá, Mato Grosso, né? Então, Baruch Hashem, a ele, família e toda a comunidade Benei-Noa ali em Cuiabá, Mato Grosso, Baruch Hashem. Temos aí, né, a Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco, a Raquel Reis de Araraquara, a Marinalva Augusto de Petrolina, Pernambuco. Acho que agora não esqueço mais, hein, Marinalva? A Nayara Oliveira, né, lá do Rio de Janeiro. A Maria do Socorro Salles, lá de Brasília. Vamos ver se tem mais algum nome aqui que aparece. A Luciana Rodrigues, né, lá de Marília, né, foi a primeira a estar conectada conosco hoje, Baruch Hashem. O Mário Sabadin, né, o Mário Sabadin, ainda não decorei a cidade dele, ainda não decorei, Baruch Hashem, ok? Então, né, são alguns que estão aí conectados conosco aí. O ponto que nós queremos chegar hoje, né, no nosso encerramento da nossa Parashá, obviamente tem assuntos preciosos e maravilhosos, mas sabemos que não temos como aprender tudo de uma vez, né, e muito menos compartilhar tudo de uma vez. Aí nós precisaríamos de horas e horas para ficar conversando sobre a Parashá, né, estudando a Parashá e durante horas aí, para termos uma pequena noção aí no caso, ok? Alguns aspectos da nossa Parashá aqui, para encerramento, lembrando que a próxima Parashá, Vaishlach, a partir de amanhã, é onde que nós vamos ver o encontro de Yaakov com Esav, né? Aí que nós vamos ver os detalhes lá. Mas aqui nós temos exatamente sobre a questão em que, como Lavan mudou mais de 100 vezes, então Yaakov ele resolve fugir e põe o pé na estrada, né? E realmente, quando Lavan fica sabendo, ele sai em perseguição, né, a Yaakov, ok? Mas aí nós temos o aspecto sobre a questão que o Midrash ele descreve o povo judeu como ovelhas, que são as grandes bênçãos de Yaakov ali nos dias que estava com Lavan. Então o povo judeu ele é comparado realmente como ovelhas de Deus, como está em Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 16, expressando sua dedicação total a Deus, como uma ovelha que segue incondicionalmente seu pastor. Essa é uma característica da ovelha, né? Ela segue o seu pastor de forma incondicional, né? Então assim o povo judeu é comparado com referência ao seu relacionamento com o Eterno, com Hashem, ok? Yaakov exemplificou esse nível de dedicação enquanto trabalhou com Lavan, permanecendo leal aos mandamentos de Deus, né? Ele não se desviou dos mandamentos divinos enquanto esteve em Harã, uma terra promíscua, e nem na casa de Lavan, que era uma casa não somente idólatra, mas também cheia de falsidades. Apesar do ambiente espiritualmente hostil ao seu estilo de vida. Assim, em resposta à dedicação de Yaakov, Deus o recompensou com riqueza, que veio sob a forma de incontáveis ovelhas. Porém, quando Yaakov voltou para confrontar Esav, ou seja, sua viagem de retorno, né, ele não enfatizou as ovelhas
como sua aquisição mais importante. Mas ele disse, né, sim, os bois, é exatamente o que nós vamos ver a partir da semana que vem com mais detalhes, que é no capítulo 32, verso 6, ok? Iacov estava indicando que, porque eu me dedico a Deus como uma ovelha tranquila, então eu tenho a força de Deus comigo. Por isso eu serei tão forte como um boi contra você. Aqui o boi você pode entender como boi ou touro, ok? Que é o mesmo aspecto nesse sentido. Então, dentro dessa questão aqui, o que o Midrash está comentando, né, devido a ele sair da casa de Lavã, da terra de Harã, ele sai com ovelhas de forma incontáveis, né? E o povo judeu é comparado à ovelha, devido à sua a condição incondicional, melhor dizendo, a sua forma incondicional de realmente seguir o Eterno, servir a Deus, ok? Então, por isso, nesse comentário dentro da nossa paraxá aqui, ela está falando esse aspecto, para que nós possamos ter uma dimensão de que a ovelha, assim como ela segue de forma incondicional o seu pastor, assim o povo judeu segue de forma incondicional o Eterno, a Hashem. O exemplo para nós é exatamente isso. Assim como, né, no comentário dos nossos mestres aqui, né, porque eu me dedico a Deus, diz Iacov, como uma ovelha tranquila, né, como nos relata o Midrash. Então significa que é confiança total e absoluta em Hashem. Dessa forma, né, dessa forma aí, sem sombra de dúvidas, significa que o nosso caminhar com Hashem precisa ser desse nível, de forma com confiança, bitachon, e com tranquilidade, que significa que a sua confiança em Hashem, ela é de fato absoluta. Você está descansando nele, você está na mão, na destra de Hashem, como uma ovelha, e ele como pastor, ele de fato, como diz o Salmo 23, de fato ele vai cuidar de você em todos os aspectos. Esse é um exercício que nós precisamos fazer diariamente, para que nós possamos andar dessa forma aí. Então isto nos ensina que em nossa observância das mitzvot, os mandamentos, preceitos, nós devemos ser humildes diante de Deus exatamente como uma ovelha. Mas ao lutar contra as forças que se opõem ao judaísmo, ao monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica para os Beneinor, no mundo externo, nós não podemos ficar encabulados ao ver os judeus sendo afastados de sua herança. Ao contrário, nós temos de lutar pelos valores judaicos com a força de um boi. Entendeu? Então isso significa que nós precisamos ter a humildade para termos confiança e dependemos de Hashem para tudo. Dentro desse aspecto, o que nós vamos aprendendo? Que a nossa confiança em Hashem, ela jamais será malograda. Que Ele, de fato, vai vir de encontro aos nossos anseios e necessidades, que, de fato, são necessários para a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Não aquilo que eu quero para o meu bel prazer. Isso que eu quero para o meu bel prazer é descartável. O nosso desejo tem que ser o desejo de fazer a vontade de Hashem. Este é que precisa ser o nosso desejo, entre aspas, o nosso desejo de luxo. Servir a Hashem todos os momentos da nossa vida. É isso que precisa. E dessa forma, né, nós vamos andando realmente de forma o quê? De forma humilde, com modéstia entre as pessoas, entre as nações. Mas, se houver realmente alguém perseguindo um judeu, alguém perseguindo um Beneinor, nós precisamos agir como
a força de um touro. Ou seja, você não vai se acovardar. Você não vai fazer igual o cão que está com medo, que coloca o rabinho no meio das pernas e sai de cantinho. Não. Você vai dar o brado de um leão, por assim dizer. Vai ter a força realmente de um touro, que é uma força, né, considerada uma força bruta, que significa que você não vai se mover do seu princípio do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Que você vai lutar com as suas forças, com as suas armas, que são que exatamente a nossa techuvá, as nossas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noa, a nossa de Sedaká, com determinação, com ousadia. Não mexe com meu irmão, não. Ele não está sozinho, não. Nós não estamos sozinhos. Aquele que criou céus e terra está conosco. E nós estamos com ele. E tem aí na face da terra milhões que estão na mesma entoada. Então nós não podemos nos intimidar e nem ficar com medo, né? Os princípios são importantes para que nós possamos defendê-los em todos os momentos da nossa vida. Ok? Baruch Hashem. Quando Lavã ele vai perseguir Iacov, no capítulo 31, no verso 24, está escrito: Deus apareceu a Lavã, o arameu, nessa noite num sonho e disse: tenha cuidado para não dizer a Iacov bom ou mal, pois até o teu bom é mal. E Lavã então alcançou Iacov. Ok? Então aqui o que nós temos realmente dentro desse aspecto, né? Que nos fala os ensinamentos racídicos dentro dessa questão da perseguição de Lavã. O Maguide de Meserite, ele ensinou: Iacov tinha deixado letras da Torá que ele ainda não havia conseguido extrair de Lavã. Por isso que Lavã foi atrás dele, para lhe dar as letras que permaneceram com ele. Um capítulo inteiro foi acrescentado à Torá por estas letras. Or Hameir começou a Parashá Vayetze, né? E explica esses detalhes todos no seu livro Or HaTorá, né? O volume 5, página 869. As letras da Torá que Iacov deixara para trás eram faíscas de santidade. Na realidade, Iacov tinha passado 20 anos na casa de Lavã, extraindo quaisquer faíscas de santidade que ele pudesse achar lá. E quando o processo foi completado, ele partiu. Pelo menos ele pensou que estivesse completo. Porém, na verdade, Iacov tinha deixado para trás algumas faíscas. Assim Lavã o perseguiu para dá-las a ele. Por que Iacov deixou faíscas para trás? É a pergunta. Os ensinamentos da Hassidut explicam: por enquanto, a maioria de tudo que a pessoa conquista em sua vida se origina de seu próprio esforço consciente, né? O seu esforço consciente. Foi o que ele fez durante os 20 anos. Que são tão elevadas, existem algumas realizações supraconscientes, que são tão elevadas que é impossível elas acontecerem de forma intencional. Assim, enquanto normalmente somos nós quem escolhemos nossos próximos passos ou nosso caminho de vida de forma consciente, às vezes, a fim de encontrar as faíscas que estamos destinados a elevar, às vezes não, são nossas faíscas que nos procuram, porque elas são sublimes demais para ser extraídas somente pelo nosso próprio empenho, pelo nosso próprio esforço. Ou seja, de forma simples,
Às vezes você chega num ponto e diz assim, bom, vamos dizer o exemplo prático do Benei Noor. Depois que eu conheci o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que nem a Edna diz, né? Chegamos em casa. Então significa que parece que realmente, pronto, acabou. Chegamos onde tínhamos que chegar e ponto final. Vamos seguir o caminho, né? Que agora não tem para onde ir mesmo, aqui é o único caminho mesmo, porque nós chegamos ao único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Chegamos realmente na base de tudo, que é o judaísmo, por isso monoteísmo com o fundamento judaico, né? E a orientação rabínica. Então nós chegamos nesse ponto, falando, pronto, agora está tudo certo. Foi o que Yaakov pensou. Não, já está tudo certo depois de 20 anos, o que eu tinha que fazer eu fiz, né? Aquilo que eu tinha que tirar como faíscas divinas eu já fiz, agora eu vou seguir o meu curso, vou embora, vou voltar para casa e acabou. Certo? Tem outras coisas para fazer por lá. Então aí, como não estava completo, então Lavão o perseguiu, que era um novo confronto que eles teriam entre si, um novo contato, e dessa forma ele iria tirar as últimas letras da Torá, letras de santidade, que ainda estavam com Lavão. Ok? Então esse contato final foi onde que realmente pudessem, Yaakov pudesse retirar as últimas letras de santidade de Yaakov, de forma sublime, né? Sobrenatural e espiritual, e assim ele completa as faíscas da santidade, né? As faíscas das centelhas divinas, para chegar o seu confronto com Esav, né? Então, por isso que quando Deus ele diz a Lavã, né? Tenha cuidado para não dizer a Yaakov bom ou mal, pois até o teu bom é mal. E Lavã o alcançou, né? Dentro desse aspecto aqui, o que nós podemos aprender também dentro da realidade Benei Noor? Nós saímos da casa de Lavã, nós saímos da casa da idolatria, nós saímos realmente da casa enganosa de Lavã, da casa enganosa da idolatria. Então achamos que parece que está tudo certo, mas Yaakov ele precisou novamente de Lavã para completar a santidade, as faíscas de santidade, para ele poder enfrentar Esav. Isso mostra para nós que, apesar de nós termos saído da idolatria, nós temos ainda faíscas de santidade lá. Não na idolatria propriamente dita, mas nas pessoas que ali estão. É o teu parente, é o teu amigo, é o teu conhecido. São pessoas que você gosta, etc. e tal. Então, nós precisamos entender que é necessário realmente buscar essas faíscas de santidade, onde muitos deles virão para o mesmo caminho que você está. Significa que nós não podemos dar as costas àqueles que deixamos para trás e que demos um passo maior, um passo melhor na questão de adorar e servir o único e o verdadeiro Deus, sem meias mentiras, sem meias verdades. Saímos desse caminho, viemos realmente para conhecermos cada vez mais a verdade e única, que é a Torá, com as 7 leis de Noa, que é a única verdade que liberta todo ser humano para servir o único e o verdadeiro Deus. Não podemos dar as costas às pessoas, porque elas precisam de cada um de nós. Então, por isso que normalmente pessoas, elas te procuram.
elas entram em contato com você, às vezes com uma conversa boba, sem pé e sem cabeça, mas é porque ela quer, essa pessoa, ela quer de fato experimentar o que você está experimentando. Então você precisa aproveitar a oportunidade para poder fazer com que as faíscas de santidade, porque cada pessoa tem no seu íntimo uma centelha divina. Você precisa fazer com que essa centelha venha pegar fogo, um amor ardente por Hashem, por Adonai, pelo único Deus verdadeiro que criou todas as coisas. É a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos realmente termos contato com essas pessoas e fazer com que nelas realmente venha vivificar de forma ardente o amor pelo único e o verdadeiro Deus. Então esta é a finalidade realmente das nossas provas e testes que nós vamos muitas vezes enfrentando por aí, ok? Essa é a questão. Um outro detalhe que nós temos aqui, que nós queremos deixar com os amados, é o que está na seleção, no livro, né, sobre Bereshit, Likutei Sichot, né, que são percepções sobre a Parashá semanal, feita pelo nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então, nesse livro Likutei Sichot, né, que fala sobre Bereshit, nós temos aí o aspecto que ele traz para nós da seguinte forma: o propósito final, a parte do propósito final. Você não pode ter uma visão míope, você tem que ter uma visão além, que é o propósito final. Então aqui o nosso Rebbe diz assim nos seus comentários: mesmo de acordo com Rashi, que interpreta Deus será meu Senhor, né, que é aquele momento da escada do sonho que Yaakov tem com referência à escada do céu, que sobe e desce, né, os anjos subindo e descendo. Então naquele acordo que tem ali, então Rashi ele interpreta, né, Deus será meu Senhor, né, não como parte do voto de Yaakov, isto é, a realização do propósito, mas como parte das condições que Yaakov pedia a Deus que cumprisse. Deus será meu Senhor, né? Então aqui naquele acordo, Yaakov ele coloca umas condições para Deus cumprir. Lembra quando ele diz lá, que fala sobre, se eu retornar, né, aqui com esposas, filhos, com riquezas, né, posses de bens, etc, etc, né, para retornar à casa de meu pai, então Deus será meu Senhor. Então essa interpretação que o Rebbe comenta, né, apesar de que Rashi, né, interpreta Deus será meu Senhor, né, não como parte do voto. Então não foi um voto que Yaakov fez em si, mas uma condição ou condições que ele deixou para Deus realizar, para Deus o fazer. Pode ser entendido de uma maneira semelhante a explicação de acordo com a interpretação de Ramban, Narmânides, ok? A ideia de que Deus será meu Senhor não é um aspecto do serviço divino da alma a ser realizado quando ele desce a este plano material, mas sim um elemento da ascensão que acontece como resultado desse serviço divino, né? A ascensão da nossa alma no nosso serviço divino aqui nesse mundo, né? Então por isso que fala que não é um aspecto do serviço divino da alma quando ela desce, porque quando ela desce o aspecto divino da alma é 100% perfeito, mas depois que a alma toma como morada o corpo humano, ela fica limitada. Então por isso, né, não é dentro desse aspecto, mas é a questão da ascensão, estar nesse corpo físico,
caído, né? Porque dentro do seu aspecto natural, a alma animal que domina mais, e precisa ser um exercício diário para a alma divina dominar a alma animal, né? Ou seja, fazer a vontade de Hashem. Então, essa ascensão, né? Então, se Deus será meu Senhor, se Deus fazer a sua parte, né? Então, essa elevação da alma dentro do serviço divino. Rashi ainda interpreta a frase Deus será meu Senhor como significando que o nome de Deus repousará sobre mim desde o começo até o final da minha jornada. Então, é outro aspecto que nós precisamos termos consciência, que nós precisamos realmente procurar a ascensão da nossa alma, a elevação da nossa alma, e ao mesmo tempo temos darmos a devida importância que o nome de Deus repousará sobre mim desde o começo até o final da minha jornada. Ou seja, desde o início da minha vida até o final da minha vida, o nome de Deus repousará sobre mim. E a partir do momento que nós deixamos a idolatria e viemos para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o nome divino ainda ficou muito mais forte em nós do que anteriormente. Lembrando que todo ser humano tem a sua centelha divina. Por isso tem alguns aspectos realmente do nome divino. Mas quando a pessoa ela toma uma decisão de abandonar a idolatria e ir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então o nome divino ele se torna mais completo na vida desta pessoa, certo? Então por isso a consciência de que o nome de Deus, o nome divino, repousará sobre mim desde o começo até o final, e que nenhuma mácula será encontrada entre meus descendentes. Aqui já está dentro do campo literalmente de Iacove, ok? Certo? Que não foi encontrado em Iacove nenhuma mácula durante os 20 anos que ele esteve em Harã. Durante os 20 anos que ele teve na casa de Lavã, no meio da idolatria, da promiscuidade e companhia limitada, ele não se desviou dos caminhos de Hashem. Ele permaneceu íntegro. Por isso que fala que Iacove cumpriu os 613 mandamentos, significando que ele permaneceu íntegro. Não tinha como ele cumprir 613 mandamentos ali, mas a expressão é para que realmente tenhamos a consciência que, mesmo diante de um meio idólatra e promíscuo, você pode se manter íntegro, guardando realmente as 7 leis de Noé, para que você não seja levado na enxurrada, por assim dizer. Tal resultado somente é possível quando a ligação da pessoa com Deus é absolutamente ilimitada. Nós não podemos esquecer que a nossa alma divina é ilimitada. Portanto, nós temos em nós algo que é ilimitado, a nossa alma divina. Não podemos esquecer que em nós está a centelha divina, e que a partir do momento que abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico, o nome divino é realidade em nós. E nós precisamos vivenciar esta realidade. E de acordo com a interpretação de Rashi, Deus será meu Senhor, faz parte das condições que Iacove pediu a Deus que cumprisse, e não parte de um voto de Iacove, né, conforme entendeu Narmanides, Ramban. A justificativa para essa distinção é que o que a ascensão da alma experimentará é meramente uma preparação para o propósito final. Então, a nossa elevação da nossa alma tem um propósito final. Nós não podemos ficar com os nossos pés aqui, ou seja, com as nossas mentes do aqui e agora, e que morreu, acabou. Isso daí é um ditado popular muito perverso, e nós não podemos cair nessa. Morreu, acabou. Mentira, certo? Esta pedra será a casa de Deus. Foi quando Iacove, ele falou lá, quando viu a escada, aqui é Bet-El, né, a casa de Deus, e ele colocou ali a pedra como monumento.
E se eu retornar aqui, aqui será a casa de Deus. Então, propósito final, certo? Estas pedras será a casa de Deus, o estabelecimento de uma morada para Deus nos reinos inferiores. Assim, a ascensão da nossa alma corresponde a uma das condições espirituais, ou melhor, estipuladas por Iago, isto é, apenas um meio para a realização do propósito final. Então a elevação da nossa alma, a semelhança de Iago, ela precisa ter um propósito final. Eu não posso realmente ser, entre aspas, um expert em Torá, 7 leis de Noa e companhia limitada, apenas por ser intelectualmente. Para mostrar para os outros que eu sou bonitão. Que eu entendo, que eu sei, que não sei o que, não sei o que lá. É o eu, o meu orgulho, o meu egoísmo que está falando. É a alma animal que está falando. Mesmo tendo o conhecimento da Torá, das 7 leis de Noé e companhia limitada. Não, não pode. Por mais simples que seja o teu conhecimento, tenha como meta, como foco, um propósito final. Esse propósito final, já falou aqui, ó, uma morada para Deus nos reinos inferiores. Quando nós colocamos um propósito maior do que nós, e esse sendo exatamente a questão de fazer deste mundo a moradia de Deus, uma coisa é certa: Deus, o eterno, soberano dos mundos, Hashem, o Todo-Poderoso, Ele não te deixará sozinho, Ele não te deixará com as mãos vazias. Ou seja, Ele vai trazer bênçãos sobre bênçãos na tua vida. Ok? Então, essa é a questão do propósito divino. Então, o comentário de Narmânides, Rambana, sobre a Torá, não se concentra apenas no significado simples do texto, mas também inclui assuntos agradáveis para aqueles favorecidos. Assim, ele está relacionando a dimensão revelada da divindade e sob a perspectiva dos níveis revelados da divindade, a ascensão a ser experimentada pela nossa alma. Também é um propósito significativo. Por isso ele considera Deus será meu Senhor como parte do voto. Juntamente com esta pedra será a casa de Deus. Então o comentário de Irache, por outro lado, foca o significado literal do texto. O paralelo com isso no serviço divino do homem é o serviço divino de um servo simples, que não busca seu próprio benefício e deseja somente realizar a vontade de seu mestre. Como resultado, de acordo com a sua concepção, o voto foca somente o propósito final de Deus. Esta pedra será a casa de Deus. Ou seja, Rashi, ele valoriza a questão de um servo simples, que deseja somente realizar a vontade de seu mestre. E qual é a vontade de Hashem? Fazer deste mundo a sua morada. Então, qual deve ser, então, realmente o nosso propósito final? Fazer deste mundo a morada de Deus. Ok? Então, que fica essa palavra final para a nossa paraxá da semana, Baruch Hashem. Ok? A Havidalá, ela acontecerá às 19h22. Então, a você, família e todas as comunidades Benei Noah, Shavuot, uma semana excelente com Hashem. Não esquecendo que você tem um propósito final a cumprir. Busque, viva e serás grandemente abençoado por Hashem. Shalom, shalom. Até lá.